Fala competidor, meu nome é Eduardo Brísida e estamos aqui para mais um vídeo. E o vídeo de hoje faz parte de um quadro que eu gosto muito de fazer e que fazia um tempo que eu não fazia mais, que é o quadro Professor Campeão. Então aqui nesse quadro eu converso com professores que são alunos do meu curso Universo da Robótica e converso um pouco sobre eles, sobre as competições, sobre a robótica, sobre a trajetória deles nesse mundo da robótica e competições. E também eu pergunto como é que foi o resultado deles? Como é que foi se eles tiveram premiações nessa temporada, nesse ano de 2023, no caso, que é o momento que a gente está gravando esse vídeo. Então vai ser um bate-papo muito legal. E para começar, Gil, eu queria que você começasse me respondendo uma pergunta que, que é o primeiro assunto desse vídeo. Quais foram os resultados que você teve nesse início, né, de 2023, a gente está em fevereiro. Se você teve algum resultado, teve alguma premiação, e qual premiação foi essa, qual resultado foi esse, caso você teve? Essa sala de robótica que a gente somos de escola pública, né? Eu já tinha informado antes. Tem um ano que o município mais ou menos implantou e está trabalhando nas escolas com robótica. Aí, mais ou menos em setembro, teve uma feira aqui na cidade, que é a FECOIMP. Aí uma técnica que ela já trabalha a robótica FLL há muito tempo, que é a Conceição, ela me perguntou, Diego, eu vou falar com o município para trazer a FLL para o município. Vamos ver se o secretário aceita. Então ela falou, conseguiu falar com o secretário e trouxe a FLL, no caso o torneio, né? Eles apadrinhando, claro, porque o município ainda não tinha esses kits de robótica da FLL. Apadrinhou, então, conseguiu com a parceria com a Secretaria de Educação. E em outubro, mais no início de outubro, deu início, criou-se a Robótica Exalta, né? Graças a essa parceria. E aí o secretário chamou duas escolas do município. Fomos privilegiados por ter sido convidado pelo secretário para participar desse evento, né? E desde outubro, que foi o dia 13, que foi criado a equipe, foi exatamente o dia 13, eu chamei os meninos. Na verdade, já conhecia alguns, eu já trabalhava com alguns, que eu sou professor de matemática, então eu já conhecia alguns em sala de aula. Aí eu chamei aqueles que tinham mais afinidade com a questão da robótica, tecnologia, e aí a gente criou a equipe. Aí, naquele mesmo dia, dia 13, a gente, qual é o nome que vocês querem? Aí cada um deu o nome, Fênix e tal, e tal. Aí Robotics Alpha. Pronto. Aí ficou Robotics Alpha. Aí, professor, mas para que é isso? Eu estou criando essa equipe que a gente vai participar de um campeonato lá em São Luís. Aí, que campeonato? Ninguém sabia o que era FLL, aqui, nem eu também sabia o que é. Eu ainda não sei muito bem como é que é esse torneio, né? Aí foi criado nesse dia a equipe, criado um grupo de WhatsApp para poder eu passar as informações que a técnica que já participava há muito tempo, né, que é a Conceição, me passava, e eu repassava para os meninos como é que funcionava o torneio, e a gente foi começando. Só que a gente ainda não tinha o kit, ainda não tinha caixa. A equipe foi criada, mas era só bate-papo. Aí, há 2 semanas depois, a gente recebeu a caixa daqui, o tapete está ali atrás. Ainda não era aquela mesa que é com os tamanhos oficiais, né, desse ano. Era uma mesa branca, que está do outro lado ali. Aí começou-se o treino. Aí, quando a gente recebeu o tapete, os meninos vão montar, e montaram todas aquelas pecinhas do tapete, né, a eólica, a usina e tal, e montaram. Só que nessa época, no final de outubro para início de novembro, teve muito feriado aqui. Aqui é Putz. Constituição, É, teve aquele muito final de feriado ano. aqui na cidade, os feriados locais. E É, a final gente de não ano é tre... complicado, né? a gente ainda não treinou muito ainda. A gente foi começar a treinar. Efetivamente, todos os dias foi a partir de dezembro. Né? Treinamos todos os dias aqui a partir de dezembro. Sempre a gente estava recebendo a orientação dessa técnica que é a Conceição com a equipe dela
de F1. A Grafeno, né? Isso, a escuderia Grafeno, a equipe dela de F1. Então eles vinham para cá, ensinava a gente programação, ensinava a gente a questão do projeto, de inovação, Corvelhos, tudo, que a gente não sabia que a grandiosidade, o quão grande é esse evento, né? A gente pensava que é só montar um robô, jogar e pronto, é só aquilo, mas não é. É um monte de coisa, né? O evento é grandioso mesmo. Eu participei, né? A gente participou, todos nós participamos. É muito bacana, muito show. Então aí a gente foi treinando. Aí teve aquele recesso de dezembro para janeiro, é o final de ano. Voltamos em janeiro e todo dia aqui. Eu dava folguinha para eles dia de domingo, assim, dia de domingo. Domingo. Não, dia de domingo não, pessoal, não. Tá certo, não. Até o dia de domingo também eu não vinha também. Cansado, né? Semana todinha batalhando. E foi em novembro, né? Que eu também fui contratei o curso, acho que foi em novembro ou em dezembro, no início de dezembro. E daí eu mandei o link para eles e, ó, assista os vídeos. E eu ficava cobrando ele, assista os vídeos do Universo da Robótica, assista os vídeos do Universo da Robótica. E eles foram assistindo, vendo a programação, a montagem, e foi daí que a gente tirou a ideia de fazer a Kiara de um dos vídeos seu, da questão da carenagem lá. Aí a gente criou a Kiara, aí... Na verdade, a gente já tinha criado outros robôs antes, né? Todo o processo a gente explica na nossa apresentação. Mas aí a gente criou a Kiara, depois de ver os seus vídeos, e foi indo. A gente foi treinando. Chegamos lá em São Luís, que foi agora em fevereiro. A gente viu lá, é magnífico, é show, cheio de gente, muita gente. Foram 40 equipes aqui, não sei se Caramba, 40 equipes é não bem tá grande. sabendo. Isso, foram 40 equipes aqui de 4 estados. Aí o primeiro dia, a gente fez a primeira pontuação da mesa. Primeiro o menino foi se apresentar na sala. Aí uma das alunas, ela deu uma crise de choro, em nervosismo, e não estava conseguindo ir, né? Aí as meninas animando ela, só falta 5 minutos, vai dar certo. Ela tinha um psicólogo lá, aí que perguntou se queria conversar, ela... Não, vai dar certo, vou conseguir. Aí segurou o choro, entrou na sala de apresentação, aí apresentou. No início, eles me falaram que eles estavam muito trancados, muito fechados, mas depois eles se soltaram e se deram muito bem lá, né? Tanto que a gente conseguiu a primeira colocação lá da sala, que foi do design do robô. Tudo bem, mas até então a gente não sabia, porque o resultado só foi dado no outro dia. Aí, depois dessa sala, a gente voltou. Eles voltaram, no caso. Aí eles foram para fazer o primeiro round de teste. Fizeram o round de teste. E no primeiro round de teste eles já fizeram 315 pontos. Caramba. 5 pontos a menos do que eles tinham se classificado em segundo lugar. Aí eles fizeram, no round de teste fizeram 315 pontos. Aí só que eles achavam um pouco, porque aqui eles sempre faziam 360, 370, 380. Eles não chegaram a 390 ainda, mas eu prometi a eles, se você chegar a 390, que 390 sim é a questão da mão, que com a mão seria 400. Se você chegar a 390, eu pago um centro salgado para todo mundo. Caramba, que motivação agora. Aí eles, vamos chegar a 390, pessoal, vamos chegar a 390. Aí eles, certo, aí nesse dia eles fizeram 315 lá, 315 no round de teste. Aí no primeiro round eles fizeram 265. No primeiro round eles já aí ficaram, uma delas ficou um pouquinho desanimada, aí as outras alunos lá animou ela lá, porque só que 365 ainda era uma pontuação alta em relação às outras equipes, que estava tendo muito a questão do som, que você mesmo falou, do que interfere no giroscópio, né? Até a gente treinava aqui, quando a gente treina, não sabe, a gente não sabe, porque na semana não dá porque tem aula.
Mas quando a gente treina aqui no sábado, a gente liga o som nas alturas para poder a gente treinar essa questão do giroscópio, para não dar problema, ver se não vai dar problema no robô lá. E lá muitas equipes reclamaram de problema no giroscópio. Só que Muitos o estavam nosso não. usando o giroscópio? Sim, estava usando giroscópio e estava dando problema no giroscópio. Só que, felizmente, o nosso giroscópio não deu pane de jeito nenhum lá, por algum motivo, não sei se foi sorte. Eu não sei se foi a questão do treino, não sei, mas o giroscópio nosso não deu problema lá. Aí os meninos no segundo round, que eles fizeram o primeiro, 265, no segundo eles fizeram 320. Isso já foi no final da noite. Até então, ninguém sabia quem era Robotics Alpha lá no evento. Aí no primeiro dia, a gente terminou lá em primeira, a gente estava lá em Aí o primeiro. pessoal já começou falando, caramba, você viu a Quem é equipe essa escola? tal? Quem é essa escola Robotics Alpha? Quem é essa escola Robotics Alpha? Aí começaram a visitar nosso stand. Começaram todo mundo, juiz, anjo, pessoal das outras equipes, porque é o primeiro evento que a gente está participando, ninguém conhecia a gente, né? Aí quem é essa equipe? Quem é essa equipe? Aí foram lá visitar várias vezes, é a questão pedindo bottom. Só que a gente também, como a gente não tinha experiência, a gente não providenciou essa questão de bottom. E a gente só tinha, acho que só tinha para cada um daqui, a gente pensava que era só para os membros. Então, para os membros mesmo. Aí cada um só tinha o seu. Então a gente só tinha 10, porque claro que nossa equipe é grande, só tinha 10 lá. 10 bottom. E era todo mundo atrás, correndo atrás do nosso bottom, que era raro e ninguém tinha. Aí já oferecendo dinheiro, tá? Mas a gente não tem. Era oferecendo isso, já oferecendo dinheiro, mas a gente não tinha. A gente não sabia como é que era o evento ainda, não conhecia até então. E aí, no primeiro dia fez isso. Aí no segundo dia, a gente não conseguiu uma pontuação tão boa que deu um probleminha em um dos rounds e caiu uma peça de um robô. E os meninos desatentos não prestaram atenção que caiu essa peça, não foi do robô, de um anexo, mas era um anexo que faz a maior pontuação da gente, que faz a maioria das missões, né? Aí deu problema no round, não tem um problema, aí deu um problema na CAN também, na internet, né? É. Então, aí, pois é, caiu essa peça, os meninos não tinham prestado atenção, tinha caído num do round anterior, não sei. Aí eles fizeram só 225, ficaram um pouco desanimados. Aí outra equipe conseguiu a pontuação de 335. Aí que passaram deles aí. Aí a outra equipe ficou, a equipe de Paraíba. Tirou o primeiro lugar e eles ficaram com o segundo lugar. Eu, não, tá bom demais, a gente não estava esperando era nada. Primeira vez aqui, a gente estava esperando só aquele talvez um troféu de estrela iniciante, que não teve no evento, infelizmente. Mas aí a gente levou o segundo lugar da mesa, né? E o primeiro lugar no design. E essa classificação para a etapa nacional, né? Caramba. Então foi um torneio cheio de emoções e cheio de conquistas, né? Foi. Todo mundo ficou feliz demais. Hein? Foi Entendi. show. Foi muito Ah, divertido lá, muito divertido mesmo. entendi. Muito legal. E, Diego, você chegou já a comentar um pouco sobre isso, mas queria saber como é que foi a sua trajetória como para se tornar, né, técnico de robótica. Como é que foi a sua a trajetória até essa função na equipe? Então, há um ano atrás, né, que foi montado esse laboratório de robótica aqui na escola, e eu já tenho desde sempre eu tenho afinidade com questão de tecnologia. Eu gosto de trabalhar com tecnologia. Eu gosto de mexer. Eu gosto de mexer, eu sou gamer também, eu jogo também. Aí eu gosto de tecnologia e mexer. Aí a gestora perguntou se eu tinha interesse em assumir a questão do laboratório da escola, que ainda iria ser implantado. Aí eu assumi o laboratório há um ano. Eu era professor de matemática e também do laboratório de robótica. Então, ficava dando aula de matemática e dando aula de robótica aqui na escola. Então, no contraturno com os alunos, os mesmos dos alunos que eram de matemática, eu ensinava ele também aqui robótica aqui na escola. Entendi. E aí depois desse um ano você ficou só
no laboratório ou ainda continua também na sala de aula como professor de matemática? Nesse ano, o secretário ele criou uma lei para poder, porque não existia essa função de professor de laboratório de robótica. Aí o secretário criou uma lei, ainda está para ser aprovada, mas ele já tirou alguns professores já que estavam à frente desse da robótica em si, e já eu estou em fora de sala agora. Mas a partir desse ano, mas até no ano passado eu estava em sala de aula e ao mesmo tempo na robótica. Entendi. Ah, que legal. E como é que são as aulas do laboratório? Você atua só voltado para a equipe da robótica ou tem aulas de robótica para alunos de algum ano específico? Como é que é? A gente tem aula desde o quarto ano, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo e nono ano. Tem aula de robótica. Mas assim, tem duas vezes por semana, duas aulas por semana para cada uma dessas outras turmas, né? Aí a equipe é mais vezes. Só que aí, quando a gente passou, a gente teve lá o resultado que a gente passou, aí não, vai ser só alfa todo dia até a gente terminar aqui. Aí, mas a gente ensina também para os outros alunos também, que eles estão doidos para participar ainda mais agora, né? O professor me leva para Brasília, que todo mundo agora quer ir para Brasília. Estão doidos aqui na escola. Mas eu ensino desde os pequenininhos de quarto ano até os mais velhos de nono ano. Tem aula regular, né? Assim, que a gente ensina a montagem, o básico de Scratch, né? A lógica de programação, um pouco de eletrônica, que tem que saber de circuitos, essas coisas. Informática básica, porque como é uma escola pública, muitos ainda não sabem nem ligar um computador. Aí então a gente ensina como mexer um pouco no computador, digitar alguma coisa. Aí que vai. É isso a aula em questão. Ah, entendi. Ah, é bem legal, bem legal. Bem para as idades iniciantes até as idades mais velhas. Sim, Então, bem legal isso, isso do isso, isso. quarto. Quarto é o nono ou quarto é o Quarto oitavo? ano, é do quarto ano ao nono ano. Nono ano. Bem E legal. Eu já cheguei a dar aula também pro quarto ano, com uma atividade extracurricular. E era todos bem. é, Hã? todos é extracurricular, Todos é extra, entendi. Ah, bem legal. não faz parte da grade ainda da escola robótica. Tipo assim, é o aluno que tiver interesse em participar que ele participa. Aí participa depois da aula. É isso, no contraturno. O aluno estuda à tarde, ele participa pela manhã. O aluno que estuda pela manhã, ele participa na tarde. Entendi, entendi. Ah, bem legal. Então vamos ver. Próxima pergunta. Ô Diego, como é que você me conheceu? Como é que você e sua equipe começaram a me acompanhar nas redes sociais? Foi a técnica que eu te falei, a Conceição, ela, ó, assiste os vídeos do Eduardo Brisa que vai ser sucesso. Aí ela me deu essa dica, né? Aí eu comecei a assistir e na verdade só tinha mais tutorial e vídeo, só falando em inglês. E eu não sou tão bom assim na questão do inglês, mas até dá para pegar algumas coisas. Aí tinha um Brisa falando em português e estava explicando bem, aí eu, não, vai ser esse daqui mesmo que eu vou seguir e vamos indo. Foi isso. Entendi. E vocês começaram a me acompanhar normalmente quando? Em que mês? Foi já no final de outubro que a gente começou a assistir a questão dos vídeos. Só que daí, eu não lembro aqui a questão da data, quando foi que adquiri o curso, mas se foi, acho que foi no início de dezembro. Foi no início de dezembro que só foi 2 meses antes do curso. Então, foi no início de dezembro que a gente adquiriu o seu curso, né, do Universo da Robótica. Mas, assim, a partir de novembro eu já estava assistindo os vídeos que você tem lá disponível no YouTube, que sempre disponibiliza, a gente estava assistindo os vídeos, estava assistindo os vídeos. Aí eu quero saber mais coisa, eu quero saber mais coisa. E os alunos, não, professor, tem algo mais aí pra gente, ou só isso é pouco, ou... Aí a gente, ah, eu mesmo, do meu bolso, eu vou comprar o curso, mas vocês têm que assistir. Aí tá bom. Aí comprei o curso e a gente começou a assistir.
Só que, como eu falei, como a gente estava focado para FLL e a questão do Spike Prime, que foi o equipamento que a gente recebeu de doação, a gente focou só na parte do curso, só do Spike Prime e da FLL. Tudo que estava falando de FLL e Spike Prime, a gente era café da manhã, almoço e janta FLL e Spike Prime lá dos cursos. Né? Entendi. Tá certíssimo. Lá o curso tem várias coisas, fala também de outras plataformas, mas Sim, sim. assiste ali o Como módulo era para. muito próximo, né? Só tinha 2 meses de É, tempo, não tinha tempo para assistir muita coisa. cada um assiste o que Focou acredita que naquilo que. vai ser mais interessante para a Ah, pessoa. mas agora a gente vai ver também a questão da OBR, TBR e assistir as outras coisas também, né? Eles já assistiram algumas coisas por cima, mas ainda sem muito foco naquilo, né? O foco ainda no momento é FLL. Uhum. Vocês vão chegar a participar também da UBR esse ano? Ou... Não, ainda não participamos, mas a gente vou ver aqui a questão da edital e a gente vai participar também. Entendi. A gente já até a gestora da escola até conseguiu uma mesa que vai possivelmente seja doada para a gente também, né? Porque como escola pública a gente não tem como bancar essas coisas assim, né? Uhum. Entendi. O BR, se eu não me engano, eu não sei se eles abriram as inscrições, mas eu sei que tá nesse trâmite ali de abrir as inscrições para etapa estadual. A gente está começando a ler só assim por cima, mas aí a gente passou na regional que a gente aí ficou mais ansioso aí. Agora é Sim, FLL, FLL, porque agora já é no mês que vem, né? Já sim. menos de um mês, dia 18 já está terminando lá. É quando Lá que mesmo? É dia 20, vai ser, 20, vai ser 15, 16, 17, 18. Os 15, quatro dias. 16, 17, 18 de março, né? Isso, de março. Tá bem aí, bem É, aí. falta E um ainda tem mês. um carnaval agora no meio, É, ainda esse carnaval aí no meio pra complicar as coisas. para complicar, Mas entendi. E, e por que você decidiu, junto com a sua equipe, de adquirir o universo da robótica? Foi para adquirir mais conhecimento, para saber, tipo assim, porque mais uma vez, a técnica falou que era um curso muito bom, muito bom, muito bom mesmo. E eu lendo lá o material lá, tu falou com tanta ênfase que se seguir todos os passos, você vai conseguir um prêmio. Opa, se seguir todos os passos do Brisa, vou conseguir um prêmio? A Ou vou Conceição falando tentar. isso? E a Conceição falando isso. E também tinha lá no site, tinha tudo que Ah, já tinha falado lá também. Aí eu vou seguir os passos e vamos ver o que é que dá. E deu no que deu. Né? entendi. Ah, que legal. E também a gente queria era um quadro, entendeu? Ah, esse Aí a quadro gente disse, aqui. não, É vamos um desses conseguir quadros aqui. qualquer troféu que a gente for, só para conseguir o quadro do Brisa. Nem mais tanto pelo troféu, mas pelo quadro. Vamos conseguir o quadro do Brisa. Aí todo mundo ficou animado. Professor, a gente vai conseguir o quadro do Brisa. A gente vai conseguir o quadro do Brisa. Aí pronto. O objetivo era o quadro. Nem tanto o troféu, mas era o quadro do Brisa. A gente fazer para a Entendi. escola. Vamos ver se eu consigo fazer um desse até o Nacional. Vamos ver. Vou encomendar para conseguir chegar ao quadro até o Nacional. Vai, eu entrego para vocês pessoalmente. Né, já autografado pelo próprio Bizarro ao vivo e a coisa mais. Vai ser show. Entendi. Então, Diego, acho que foram as perguntas que eu queria fazer para você. Na verdade, tem mais uma, que acho que é interessante. Se você pudesse dar um conselho para quem está começando, seja competidor ou até mesmo técnico, eu acredito que traz uma proximidade maior para a sua função em si. Se você pudesse dar um conselho para essa pessoa que está iniciando como técnica de uma equipe de robótica, que quer participar das competições, qual conselho seria esse? Cara, o meu conselho é seguir o conselho dos mais experientes, porque foi assim que a gente se deu bem, que a gente conseguiu, vamos tipo, seguir o conselho da Conceição, né? A gente foi que ela falava, não, se ela falou que é assim, ela é experiente num assunto, vamos fazer desse jeito. Aí se o Brisa falou que é assim e ele também é experiente no assunto, vamos fazer desse jeito. Então é isso, o meu conselho é procure pessoas que têm experiência e veja o que ela fala sobre o assunto do que você quer seguir e faça aquilo. Tem que Entendi. ouvir sempre os mais experientes, né?
É uma boa dica. Acho que isso é realmente um bom conselho que ah, qualquer início para qualquer pessoa, seja na robótica ou qualquer outra área, realmente é complicado. E escutar pessoas que já têm uma trajetória ali, que já viram um pouco do que você vai acabar experienciando, realmente traz uma grande diferença e faz com que você não passe por certas dificuldades que talvez você passaria sozinho. Sem experiência, sem experiência. E sozinho, como foi seu início, assim, que não tinha ninguém, experiência de ninguém? Foi complicado, não foi? Foi. Tu tinha alguma pessoa para te orientar, assim, que já tinha experiência ou não? Tinha os meus mentores. Em equipes robóticas normalmente tem mentores, que costumam ser pessoas que já participaram de competições de robótica e continuam ali na equipe como se fosse um professor iniciante, Sim, quase como se fosse um ajudante do técnico. Então os mentores costumam ser ajudantes do técnico. O técnico cuida normalmente da parte mais burocrática, de inscrição na competição, coisas desse tipo, e costuma que o mentor é a pessoa mais técnica ali, que vai ajudar a garotada a aprender sobre o robô, sobre programação, sobre Corvellius, vai de uma certa forma desafogar o trabalho do técnico, para o técnico não ter que cuidar tanto da parte técnica como também da parte burocrática. Então eu tinha alguns mentores que já tinham participado das competições e me ajudavam, mas uma coisa que, por exemplo, eu sentia muita falta era de conversar com outras equipes. Porque eu sou do Rio de Janeiro. E hoje em dia já tem regional no Rio. Mas na minha época não tinha regional no Rio. Então a gente tinha que ir para outros estados para participar do regional. E isso já era uma complicação de ter que viajar para outro estado, mas também acabava que a gente não criava um vínculo próximo com outras equipes. Porque a gente era de outro estado. Então algumas equipes que conseguem ter essa proximidade, conseguem trocar ideias, conseguem debater e conversar e realmente conhecer um pouco da competição através dessas conversas, a gente não conseguia ter. A gente conseguia ter através de videochamadas que às vezes eram pontuais ali, mas não tinha ali uma integração próxima. Então isso era algo que eu sentia muita falta. o que estava sempre próximo a gente era a equipe Grafeno, que sempre vinha. De vez em quando elas estavam aqui na nossa escola, dando essa ajuda, que também sem eles a gente não estaria, não, não tinha chegado onde a gente chegou, né? Né? Eles ajudaram, que eles já eram uma equipe já experiente, Sim, de F1, estão um pouco mais velhos, eles já passaram por FLL, todos já passaram por FLL lá, então eles já sabiam como é que funcionava tudo, então eles explicavam para a gente o passo a passo e seguindo essas dicas a gente foi indo. sim. Dos mais, sempre seguindo os passos dos mais experientes, né? Seguindo a dica, E no conselho. seguindo os conselhos, uma das equipes mais experientes. E a Conceição também tem a equipe que é a Angels, também, que ela sempre já participou algumas vezes de nacional e tal, regional, sempre foi premiado. Então a gente também seguindo assim as dicas deles e da equipe Grafeno e da própria Conceição e sua, claro, que a gente está aqui. Entendi. A gente conseguiu essa vaguinha lá na Nacional. Que a gente vai conseguir o quadro do Eduardo Brisa lá, né? Ao vivo. Ao vivo, vamos ver se eu consigo entregar, mas fazer o possível para conseguir ficar pronto até o Nacional, para elevar. Tá certo. Mas tá ótimo, Diego. E, bom, agora já a gente está encerrando esse bate-papo. Se você tiver alguma coisa a mais que queira falar, fica à vontade. Eu só agradeço, né? Só tenho a agradecer a você, assim, por ter essa experiência e passar essa experiência para várias equipes do país todo. E a gente aceitou esse desafio. Estamos aqui. Muito obrigado. Perfeito. Então, pessoal, para quem chegou até o final, muito obrigado por acompanhar o vídeo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.